Olá pessoal, o meu nome é Leonardo Passos, o seu desenvolvedor favorito. E hoje o nosso papo de desenvolvimento vai ser um papo mais voltados para Deus. Como vocês todos sabem, o propósito desse meu canal é desenvolvimento pessoal, é de desenvolver as pessoas com foco em Deus. Tem gente que consulta a internet, mas só para vocês saberem, eu uso essa Bíblia. Eu não sei quem é o autor dessa Bíblia, tá, gente? Nem vou falar. Quem me deu essa Bíblia foi o meu pai e eu gosto muito dela. Eu já li ela várias vezes e eu já li também o Novo Testamento muitas vezes. Então, assim, de fora a fora, consultando. E todo dia eu faço uma leitura matinal do Novo Testamento. Ultimamente eu estou lendo Provérbios e Novo Testamento, mas estou tentando. O Novo Testamento eu geralmente não falho, sabe? Eu já expliquei o lance dos ciclos, mas eu acho que, como Jesus veio e facilitou o processo, te dando praticamente dois mandamentos, e o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas, eu acho que quando a gente ama algo e respeita, eu acho que, e quando ama mais do que a própria vida, as primeiras horas dos dias, os primeiros tempos do dia deveriam ser dedicados a Deus. E é o que eu faço para minha vida. E eu tenho prosperado muito depois que eu fiz isso, em todos os sentidos: saúde, cabeça, mente, corpo, financeiramente. É uma abundância mesmo que Deus proporciona. Mas hoje eu não vim falar desse assunto. Eu vim falar da minha leitura matinal de hoje, que me tocou bem no coração. E eu quero compartilhar para todos que estão me ouvindo. Então eu vou ler. É Lucas, tá, gente? Versículo 19. Os ricos também podem salvar-se. Ricos também podem salvar-se. Jesus tinha entrado em. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou lendo e vou comentando, tá, gente? A minha percepção, tá? Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ou seja, naquela época, lá de Roma, existiam praticamente, né? Quem era mais rico era geralmente quem tem acesso a dinheiro, tá? A riqueza naquela época estava muito relacionada a dinheiro. E ele era um homem muito rico, tá? Ele tinha uma das melhores profissões. Ele era um cobrador de impostos. Ou seja, ele era a ligação entre Roma e Israel. No caso, aqui, no caso, a cidade de Jericó, tá? Roma e a cidade de Jericó. Muitas das vezes, tá, gente, o cobrador de impostos, ele é mais importante do que o prefeito. Vamos pensar na época que, quem for mais velho, na época que a gente era subjugado às intempéries do FMI aqui no Brasil, então todo mundo vai saber. Naquele período que a gente fez um acordo com o FMI, os banqueiros, os gerentes do FMI chegavam a ter uma importância muito grande dentro do Brasil, num país igual o Brasil. Agora imagina um cobrador de imposto enviado de Roma. Olha o tamanho desse cara. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Ou seja, era baixinho, devia ser baixinho igual eu, rico igual eu e cobrador de imposto. Então, correu na frente e subiu numa figueira
que para ver, pois Jesus havia passado por ali. Jesus devia passar por aí. Então imagina o Zaqueu. Ele sobe em cima da figueira. Eu não sei se vocês sabem, mas a figueira ela é uma fruta citada por Jesus várias vezes e também em algumas passagens bíblicas que ela dá o fruto aos homens. Ela é uma planta que dá o fruto. Então, tem várias passagens falando da figueira. E aqui, mais uma vez, ela é simbólica, né? Você lembra quando Jesus vai pedir para a figueira, e a figueira, se a figueira não dá fruto, ela fala, seque-se agora. Olha como é que é simbólico. Então, o Zaqueu vai usar da figueira para ter acesso a Jesus. Esse insight eu nem tive mais cedo quando eu li, porque eu gosto de ler e refletir. Eu achei super interessante esse novo insight. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Olha que interessante. Zaqueu está lá em cima da árvore. Passa Jesus, que ser iluminado, ele olha para cima, fala, ô Zaqueu, desce aí. Estou precisando de você hoje, fica aí não. Tem gente que fala, na Bíblia fala que Jesus conseguia ler a mente das pessoas. Ele conseguia saber o que. Em várias passagens ele fala isso. Mas mesmo sem precisar, se ele estivesse do lado de um apóstolo, falar, quem que é esse aí? Ele fala, esse é Zaqueu, o cobrador de imposto, homem rico. E Jesus precisava dele hoje. Fala, desce daí agora, eu estou precisando de você. Vamos ver o que aconteceu mais para frente. E Jesus não pediu muita coisa não. Quem é rico fala que não vai ser salvado, acha que precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa, tá, gente? Você tá aqui a prova. Ele fala, eu só preciso de dormir uma noite na sua casa. Preciso descansar. Olha lá, ó. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Olha que coisa boba. Zaqueu que queria receber Jesus fazendo o pedido que Zaqueu queria já. Ter um tempo com Jesus. Olha que interessante. Então, sabe que quando você quiser um tempo com Deus, Deus vai até sua casa. Isso aí que demonstra. Zaqueu se esforçou para ver Jesus, ter contato com Deus. Deus imediatamente fala, eu vou entrar na tua casa. Olha que interessante. Não importa. Para Deus não importa se você é rico ou pobre. Isso importa só para você. Para Deus que tem tudo, isso não tem importância. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Mas olha, imagina, você quer ter acesso. É igual eu estava pensando aqui, estou pensando aqui agora, é igual você querer ter acesso a uma pessoa, um mentor. Aí o mentor tá vindo. Você tá doido para falar com aquela pessoa. E na hora que você chega naquela pessoa, a pessoa fala, não, opa, vem cá rapidinho. Eu tô querendo ter uma conversa com você. Imagina, você tá doido para vender para alguém. Você está doido para comercializar, para fazer uma parceria com alguém. Você não conhece essa pessoa. E essa pessoa fala assim para você. Só que você está indo no encontro dela e fala assim, você que é fulano? Ô fulano, eu estou precisando de você, senhor. Eu estou indo aí na sua casa agora, jantar com você para bater um papo. Imagina a alegria que você ficaria por essa questão. Agora imagina mais ainda a alegria desse cabra. Tipo, ele tá doido para encontrar Jesus. Jesus fala, opa, eu tô precisando de você. Na mesma hora, esse cara, nossa, se fosse eu, rapaz, eu tinha ficado na alegria. Eu já tive situações assim, que eu tava doido para fazer um contrato com alguém específico, doido para encontrar com ele, de repente o cara, a oportunidade cai na minha frente. Eu vou te falar, isso é uma alegria assim, de outro planeta. Vendo isso, todos começaram Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar dizendo, ou seja, as pessoas que viram Jesus pedindo um favor para um homem rico. Não, Jesus tinha que pedir um favor para um homem pobre. Não, ele pediu para quem precisava. Ele foi hospedar na casa de um pecador?
Olha só o povo. Ele fala assim, olha lá, vou ler de novo. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Ó, para você ver. Jesus veio para todos, gente. A gente não sabe dos pecados dos outros. Ninguém sabe dos pecados do Zaqueu. E aí o povo já começa a criticar, as pessoas começam a falar. As pessoas de fora nunca sabem o que está na sua relação com Deus. Então elas começam a criticar. Zaqueu ficou de pé. Tá. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: olha só, não foi... Imagina a seguinte cena, tá, gente? Deixa eu ler tudo. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé, dizendo ao Senhor... Ele provavelmente já estava na casa lá. A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Bom, aqui ele entrega um pecado, tá? O Zaqueu entrega seu pecado aqui. Se ele roubou de alguém, como cobrador de impostos, ele é um homem dos números. Se ele roubou de alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. Outra coisa, ele resolve por livre e espontânea vontade, porque Jesus não pediu nada para ele, não. Porque se Jesus tivesse pedido para serem entregues metade dos bens, ele colocaria aqui. Essa é uma parte muito importante aqui. Ele, de livre e espontânea vontade, deu o que ele achava que tinha que dar. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: independente da sua condição financeira, você não tem que dar metade, não. Você não tem nem que dar dízimo, tá? Nunca dê dízimo para ninguém. Dê o que o seu coração manda. Se o seu coração manda você doar para os pobres, você doa. Se o seu coração manda você não doar nada, continua com esse dinheiro. É a graça de Deus. Se Deus está deixando você com dinheiro, livra isso do seu coração. Você fica com ele. O seu dinheiro mais vale na sua mão do que na dos outros. Mas se você sentir no seu coração que você deve doar, você doa. Ele resolveu doar metade. Ele resolveu reparar o erro dele. Se houvesse algum erro dele de cálculo e a pessoa se sentiu roubada, ele também sentiu no coração dele que ele daria 4 vezes. Os erros que ele cometeu, ele daria em dobro, 4 vezes, como se fosse pagando com juros de 4 vezes mais. E que metade dos bens dele, que ele se sentia à vontade de doar, seria dado. Eu vou fazer um adendo aqui do meu. Eu dou o que vem do meu coração para aquelas pessoas que vêm do meu coração. Eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com que sua igreja ajuda. Só para vocês saberem, eu não tenho igreja. E aí eu procuro os lugares para me depositar. Léo, eu só posso doar dinheiro? Não, gente. A vida é feita de muitos recursos. Vou enumerar uns: dinheiro, tempo, capacidade, liderança. Você tem vários recursos que você pode doar para Deus. Esses meus vídeos para vocês, eu estou doando 2 coisas: o meu tempo e minha capacidade. E olha que minha hora é cara. Quem sabe as consultorias que eu aplico nas empresas sabem que essas horas minhas são é um valor bem elevado. Então sabe o que eu estou doando para vocês? O meu tempo, que para mim pelo menos é muito valioso, e para várias empresas do mercado hoje, grandes, pequenas e médias, é valioso, tá? Para trazer nesse vídeo essa palavra para vocês, ok? Bom, Estou lembrando aqui de uma questão. Se você puder dar um like e compartilhar esse vídeo com alguém, ou fazer um comentário, fazer uma pergunta, isso tem muito valor para mim, porque eu quero que essa mensagem chegue a mais pessoas. Beleza?
mas é só isso mesmo, nada mais do que isso. Show? Vou continuar aqui. Bom, metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse, provavelmente eles estavam lá na casa, Jesus conversando com Zaqueu, e Zaqueu, isso tocou o coração de Zaqueu, por livre e espontânea vontade, soltou essas frases. E Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é filho de Abraão. Deixa eu só falar uma percepção minha lendo isso, tá? Zaqueu queria encontrar Jesus, subir na figueira, tá? Provavelmente porque ele queria ser fruto do Senhor. Lembra, Deus usa ele várias vezes a palavra figueira. Então ele sobe na figueira. Ele quer ser um fruto do Senhor. Ele quer ser um instrumento. Provavelmente, e Jesus imediatamente já começou a usar ele, hospedando na casa dele. Jesus tinha um conhecimento, uma sabedoria, gente, ímpar. Em determinados locais, ele não só ajudava os pobres, ele ajudava os ricos. Porque às vezes ajudando um rico, ele pode aumentar a força dele. Pensa bem, Zaqueu, cobrador de impostos, devolvendo 4 vezes para quem ele roubou, já vai ajudar um monte de gente. Entende? Vocês podem ter certeza, Zaqueu tinha algo profundo no seu coração. Foi por isso que ele queria ver o Senhor. Se você tem algo no seu coração, contacte o Senhor. Ele vai te trazer a resposta. Olha só para você ver o tanto que Jesus ajudou Zaqueu. Eu imagino essa conversa entre os dois, porque quando você recebe alguém na sua casa, você é um anfitrião. Quem você convida quer falar com você. Imagina você chegar no aniversário. Imagina você convida alguém para jantar na sua casa. E aí essa pessoa vai dar atenção para os seus convidados. Eles não vão. Eles vão dar atenção para você. Jesus, quando vai na casa de Zaqueu, foi dar uma atenção especial para Zaqueu. E por isso que o povo ficou falando, ele está lá com aquele pecador. Estava com o pecador mesmo, porque Jesus veio e foi para os pecadores. E aí Jesus deve ter desembolado na mentoria dele uma coisa grande para Zaqueu. Zaqueu deve ter ficado tão louco que ele falou assim, eu vou dar a metade para os outros. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Eu fico imaginando o que Jesus falou no ouvido de Zaqueu. Para o cara ter, metade de tudo que eu tenho eu vou dar para os outros. Imagina o que Jesus falou no ouvido de Zaqueu. Para falar assim, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. Eu queria muito escutar. E se Deus tocar o meu coração e falar, dá metade, eu vou dar metade, igual Zaqueu fez. Mas você tem que saber que isso foi de livre e espontânea vontade do Zaqueu. Não foi Jesus que obrigou. Veio do coração dele. Tô pensando aqui, ô consultoria cara pro Zaqueu. Ai. E olha que eu tô... Bom, as pessoas não sabem quanto é que custa uma mentoria. No dia que eles entenderem quanto é que custa uma mentoria, custa metade de todo o patrimônio. Se a pessoa te falar a coisa certa, você pode saber que vai valer metade dos seus bens. Vou voltar. Se você encontrar um mentor correto, e o maior mentor desse mundo foi Jesus, se você encontrar um mentor correto, saiba que o que vale o que ele vai te falar pode chegar a ser metade de tudo que você tem. Então, se você tem 1 milhão na sua conta, se você encontrar a pessoa certa e ter a fé que ele vai falar, o preço que ele te der, pode ter certeza que vai valer metade dos seus bens. O que ele vai te ajudar vai triplicar os seus bens. Pode ser até 4 vezes mais, igual foi falado aqui. Jesus lhe disse, a salvação entrou nessa casa, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar
o que está perdido. Eu vou ler de novo. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, a casa de Zaqueu, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. De fato, o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, pode ter certeza, Zaqueu se perdeu no caminho e Jesus veio salvá-lo. E Jesus também veio salvar você. Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo para ele não ficar muito extenso, mas eu gostaria muito que vocês vissem o próximo vídeo, que é a sequência desse. Eu vou fazer minha despedida, mas eu gostaria muito mesmo que vocês ouvissem o próximo, que é assim, foi uma flecha no meu coração, no meu entendimento da palavra do Senhor e do que Ele espera de nós, para que a gente atinja o reino. Então, eu vou fazer uma breve pausa agora, eu vou cortar esse vídeo. E convido vocês para ir para a segunda parte. Eu vou deixar o link aqui embaixo das duas partes, para não ficar aquele vídeo tão extenso, tá? E depois eu crio uma playlist para que os dois toquem em sequência. Mas se você já quer tomar uma palavra da história do Zaqueu junto com Jesus, o que a gente pode tirar é o seguinte: não importa a sua condição financeira, não importa nem o jeito que você chegou aqui, saiba que Jesus vai te ajudar a encontrar o que está perdido dentro de você. Pode ser uma alegria, pode ser o que for, tá? E quando você tiver contato com Deus, não se importa com o que o povo vai falar. Isso é muito importante. Não se importa com o que as pessoas vão falar, se no seu coração estiver Deus. Se você for temente e obediente a Deus. Ok? Fica um forte abraço. Quero que todos fiquem em paz. E espero vocês no próximo vídeo. Até depois do fim. Valeu!